Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rafael. Estamos juntos mais uma vez para uma aula de Direito Empresarial. Satisfação estar com vocês novamente. Hoje nós continuamos a nossa matéria de títulos de crédito, né? Que você gostou tanto na aula passada, né? Você gostou e o professor trouxe mais, né? Hoje nós vamos entrar nos títulos de crédito em espécie, né? Na aula passada nós vimos os princípios dos títulos de crédito, nós vimos basicamente o que são títulos de crédito, o que é crédito, características, enfim, teoria geral dos títulos de crédito, né? E hoje nós vamos ver os títulos de crédito propriamente ditos, tá? Dito isso, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando aí, espero que todos estejam com saúde, estejam numa situação boa dentro, né, das circunstâncias e o quanto antes, né, se Deus permitir, a gente volta a se encontrar na Faculdade de São Lucas, mas até lá, continue se cuidando, continue protegendo aí, né, a sua saúde, a sua vida, que é o mais importante, tá? Então, estamos juntos e vamos juntos até o final. Hoje, com a nossa segunda aula, né, a parte 2, a vingança dos títulos de crédito. Bom, vamos começar sem mais delongas, vamos atacar. Lembre-se que se tiverem dúvidas, eu estaria online no chat, tá bom? Estaria online. Eu diria que depois desse tema, depois de títulos de crédito, o pior já passou, né? Depois disso é uma caminhada tranquila para o final, tá? Então, eu acho que você superando essa matéria aqui, essa aula de hoje, é tranquilo, né? É moleza até o final, tá bom? Gente, vamos lá. Então, vamos começar pelo primeiro, né? O primeiro e mais antigo título de crédito é a letra de câmbio, né? A letra de câmbio é um dos títulos de crédito mais antigos, né? Ele remonta aí ao século XII, século XIII, se eu não me engano, tá? Na Idade Média já, né? Na Idade Média, na Itália, provavelmente, tá? Você tinha muitos mercadores, etc. Qual que era a ideia? Qual que era a ideia por detrás da letra de câmbio? Porque vocês vão entender que a ideia, na verdade, não mudou muito. Letra de câmbio, como vocês lembram da aula passada, é uma das ordens de pagamento, né? Então você tem aquele que emite a letra de câmbio, que é o sacado, lembram disso? Manda o sacador, manda o sacador pagar uma quantia ao beneficiário, né? Então o sacado emite um título chamado letra de câmbio, mandando o sacador pagar uma quantia X, uma quantia tal, ao beneficiário. Tudo bem? Qual que era a ideia? Qual que era a ideia? A ideia na verdade, esse documento ele estava vinculado à classe burguesa, né, que começava a tomar forma, né, na Idade Média. Os mercadores e viajantes iam de cidade em cidade e para evitarem de usar dinheiro, né, para não carregarem muito dinheiro e, e não serem alvo de bandidos, de ladrões, etc., eles recebiam dos seus clientes, né, letras de câmbio. Depois, quando eles chegavam no seu destino, ou quando eles voltavam de viagem, enfim, aí eles pegavam aquela letra de câmbio, iam nos bancos e iam receber o dinheiro, né? A ideia basicamente era evitar que os mercadores, que os viajantes, etc., viajassem com muito dinheiro para não sofrerem aí nenhum tipo de violência, não serem alvo de bandidos e etc. Tá? Então, no Brasil, a letra de câmbio, que é um título que desapareceu, tá? Você precisa conhecer, mas ele praticamente desapareceu. Eu confesso para você que eu nunca vi em toda a minha vida como estudante de direito, ou depois como advogado, ou depois como professor, eu nunca vi uma letra de câmbio. Você vê que no Brasil ela é regulada pelo Decreto-Lei 2044 de 1908, ou seja, um decreto que já tem mais de 100 anos, já tem 112 anos aí nas costas, né? Então é um decreto muito antigo. Temos também a Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra
também chamada de Lei Uniforme de Genebra, por isso LUG aí do lado, né? Lei Uniforme de Genebra. É um tratado internacional, tá? A Lei Uniforme de Genebra é um tratado internacional assinado em Genebra, na Suíça, né? Que, na verdade, cujo propósito é uniformizar, né? Uniformizar os títulos de crédito pelo mundo, né? Porque com a globalização, os títulos de crédito eles começaram a circular entre países, né? Um título de crédito sai do Brasil, vai para o México, do México sai, vai para a Espanha, da Espanha sai, vai para a Itália, enfim. Então, para regularizar, uniformizar os títulos de crédito pelo mundo, né? Então, o Brasil é signatário da LUG, né, da Lei Uniforme de Genebra, e passou a viger no Brasil, passou a viger a partir de 1996, né, 1966, desculpa, 66, né, 66, quando, através do decreto 57.663, entrou em vigor, né, passou a entrar em vigor no Brasil o texto da Lei Uniforme de Genebra que regulariza, né, que uniformiza os títulos de crédito pelo mundo, inclusive as letras de câmbio. Tá? Então vamos lá. Como é que eu sei que aquele documento é uma letra de câmbio? Ela tem alguns requisitos. Existem alguns requisitos. Em primeiro lugar, o documento tem que estar escrito letra de câmbio, tem que estar escrito. Tá? Então, aquele documento, aquele título, ele precisa dizer que ele é uma letra de câmbio. Tá? Então, esse é um primeiro requisito. Segundo, tem que estar escrito a ordem de pagar uma quantia X, né? A ordem de pagar o valor que você preenche, né? Então, por esta letra de câmbio, ordeno que seja paga a quantia de 200, 300, 500, R$ 1.000, enfim, R$ 5.000, tá? Então, uma ordem de pagamento, vocês sabem que a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, então o sacador obriga o sacado, né, manda o sacado fazer o pagamento de uma quantia X. O nome do sacado, ou seja, quem que é o sacado? A pessoa responsável por fazer o pagamento, tá? Nome do sacado, ou seja, quem vai ser a pessoa responsável pelo pagamento, tá? Depois, colocar data e local, então, Caçapava, 11 de maio de 2020. É obrigatório? Não, a data e o local não são obrigatórios. Em compensação, se não tiver data, se o título não tiver data, tá? Presume-se que o pagamento é à vista. Se não tiver data, presume-se que o pagamento é à vista. Se não tiver local, tá? Se não indicar o local, presume-se que o título será pago no domicílio do sacador. Sacador é aquele que emitiu o título, lembram? É aquele que emitiu a letra de câmbio. Ainda, obrigatório, tá? O nome do beneficiário, ou seja, pagar a quem, né? Quem é o nome da pessoa que vai receber, tá? Então tem que ter o nome do beneficiário, a data de emissão, tá? Ou seja, a data em que o título foi emitido. Professor, e aquela data lá de cima? É a data de pagamento. É para ser pago em que data e em que local, tá? Em que local e em que data, tá? Esse campo ele é opcional, como eu disse, né? Se você não colocar uma data para pagamento, presume-se que é à vista. Se você não colocar um local de pagamento, presume-se que é no domicílio do sacador. Tá? Então, quando eu falo aqui nessa data e nesse local, data e local de pagamento. Data e local de pagamento. Aqui é a data da emissão. Isso aqui é obrigatório, tá? Esse aqui é obrigatório. Esse aqui é facultativo. Claro que se você não colocar, você sofre essas penalidades aqui, né? Presume-se que é à vista, presume-se o pagamento no domicílio do sacador, mas você não é obrigado a colocar. Esse aqui não, esse aqui você é obrigado a colocar. Data de emissão, você é obrigado a colocar. Tá? E por fim, a assinatura do sacador.
assinatura do sacador, também chamado de emitente, né? De emitente. A pessoa que emitiu, a pessoa que sacou o documento. Tudo bem? Gente, dúvidas aqui? Então eu coloquei para vocês o requisito que esse título chamado, os requisitos, né? Que esse título chamado letra de câmbio precisa ter. Tá? Então tem que estar escrito que ele é uma letra de câmbio, ordena pagar a quantia, e aí você coloca a quantia, né? 200, 500, R$ 1.000, R$ 10.000, enfim, né? O nome do sacado, que é a pessoa que será responsável por efetuar o pagamento, né? A data e local de pagamento, não é obrigatório, esse aqui eu lembro que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Se você não colocar data de pagamento, ou seja, título para ser pago no dia 20 de julho de 2020, 20/7/2020, em Caçapava, em Taubaté, você não é obrigado a colocar. Mas se você não colocar uma data de pagamento, presume-se que o pagamento é à vista. Se você não colocar um local de pagamento, presume-se que o pagamento será feito no domicílio do sacador. Tá? Nome do beneficiário, obrigatório. Nome do beneficiário, ou seja, pagamento em favor de quem? Né? Data da emissão, data em que o título foi emitido, data em que o título foi sacado. E a assinatura do sacador. A assinatura do sacador, que é a pessoa que emitiu o título. Show de bola? Belezinha? Ótimo, ótimo. Gente, lembram do aceite? Falamos na aula passada sobre o Instituto do Aceite, né? O aceite, que é uma declaração de que o sacado está de acordo, está ciente do pagamento e se prontifica a realizá-lo na data de vencimento do título. Isso é o aceite. Lembram da aula passada? Tá? O aceite, então, é uma declaração que o sacado faz, né, de que ele está ciente de que ele tem aquele título para pagar e se compromete a fazer o pagamento na data de vencimento. Tá? Se o título for à vista, ou seja, se o título for para pronto pagamento, o aceite é facultativo. Né? O que é o título à vista? O que é o título à vista? O título à vista é que o pagamento é imediato. Né? Não é que tem um prazo, não é que tem uma data de pagamento para o futuro. Não, o pagamento é agora, né? À vista, é já. Tá? Então, o aceite aqui nesse caso é facultativo. Acho que faz sentido. Né? Pode ser um aceite parcial? Pode. Pode. Por quê? Porque o sacado, ele aceita, ele se compromete a pagar, sei lá, 20% do valor. Eu estou ciente, esses 20% aqui eu vou pagar. Os outros 80% eu não vou, não. Aí vai dar briga, né? Vai dar briga com os 80% restantes. Mas o 20% que ele aceitou pagar, show de bola. E o aceite também pode ter uma data determinada. Então, o sacado dá o aceite, mas ele dá o aceite para uma data futura. Então, assim, me apresentam, eu sou o sacador, eu sou o sacado. Eu sou a pessoa responsável pelo pagamento, sou o sacado. Me apresentam a letra de câmbio para eu dar o meu aceite. Eu dou o aceite, mas eu dou o aceite para 30 de maio. Então, aceite para 30 de maio. Significa que só a partir de 30 de maio é que eu vou me comprometer a pagar esse título. Entenderam? Então, ele dá o aceite para uma data futura. Né? E isso é importante para o prazo, vocês vão ver. Né? Por quê? Porque o prazo de pagamento ele pode ser contado de duas formas. O prazo de pagamento da letra de câmbio pode ser contado de duas formas diferentes. Existe o prazo a certo termo da data, tá? Que é o prazo de vencimento contado da emissão do título. Então nós lavramos uma letra de câmbio, tá? Emitimos uma letra de câmbio, o sacador foi lá, emitiu uma letra de câmbio, e em vez dele colocar que seria pago, sei lá, no dia 19 de junho de 2020, ou no dia 20 de agosto de 2020, ele colocou assim, pagamento em 3 meses. Vamos supor que numa letra de câmbio, ele emitiu e colocou assim, para pagamento em 3 meses. Então ele colocou um prazo. Ele colocou um prazo na letra de câmbio, não uma data certa.
Colocou um prazo. Como é que eu conto esse prazo? Eu posso contar de duas formas. Eu posso contar o prazo a certo termo da data, que é o prazo contado a partir da emissão do título. Então, se ele colocou lá 3 meses, né, na letra de câmbio, se ele colocou 3 meses, esse pagamento será realizado, esse prazo é contado 3 meses a partir da emissão do título. A partir da emissão. Ou seja, se o título foi emitido hoje, 11 de maio, a partir de amanhã começa a correr o prazo de 3 meses. Começa a correr o prazo de 3 meses. Esse é o prazo contado a certo termo da data, que é o prazo contado a partir da emissão do título. Por outro lado, podemos ter um prazo contado a certo termo da vista. O que é o prazo contado a certo termo da vista? É o prazo que só começa a correr depois do aceite datado. Tá? Depois do aceite datado. Então, o sacado, responsável pelo pagamento, o sacado, dá o aceite para uma data futura. Então, vamos supor que o sacador emitiu a letra de câmbio hoje, dia 11 de maio de 2020. 11 de maio de 2020. Tá, emitiu a letra de câmbio, vai lá e apresenta para o sacado. O sacado é a pessoa que será responsável por realizar o pagamento. Aí o sacado dá o aceite dele para uma data futura. Ele dá o aceite para o dia 20 de maio. Dá para o dia 20 de maio o aceite. Significa dizer que se o prazo for contado a certo termo da vista, malgrado, ele ter dito que o prazo da duplicata, o prazo da letra de câmbio, é pagamento de 3 meses, o prazo é de 3 meses, esse prazo só vai se iniciar a partir do dia 21, de maio. Por quê? Porque ele vai ser contado não da data da emissão do título, mas da data do aceite, feito pelo sacado. Tudo bem? Então, prazo a certo termo da data, prazo de pagamento que é contado a partir da emissão do título, prazo a certo termo da vista, prazo que é contado a partir do aceite, o aceite que sempre terá de ser datado para uma data futura, né? Colocado uma data futura. Tudo bem? Então, a diferença aqui é que o prazo de vencimento começa a correr a partir do aceite. Não interessa a data em que o título foi emitido, tá? Depende só, né? O que interessa é a data em que houve o aceite, do título. Tá? Temos ainda a hipótese de vencimento extraordinário. Vencimento extraordinário, ou seja, pagamento imediato, no caso de falência do aceitante. Tá? Então, se o aceitante falir, a lei estabelece vencimento antecipado da letra de câmbio. Prazo prescricional de 3 anos do vencimento. Então, vamos supor que a data de pagamento seria no dia 15 de agosto. Tá? Exemplo, seria dia 15 de agosto de 2020. O sacado não pagou. Na data de vencimento. Chegou dia 15 de agosto, ele não apareceu para pagar. Gente, o beneficiário pode cobrar o pagamento? Pode exigir o pagamento? Pode. Ele tem prazo? Tem prazo. Qual é o prazo? 3 anos do vencimento. Então, se venceu dia 15 de agosto de 2020, ele vai poder cobrar, né, até dia 15 de agosto de dia 14 de agosto de 2023, né? 23, 21 faz 1 ano, 22 faz 2 anos, dia 15 faz 3 anos, dia 15 de agosto de 2023, tá? Ele vai ter 3 anos para exigir o pagamento. E depois disso, professor, dá para cobrar? Até dá, mas é muito mais difícil.
É muito mais difícil, tá? Até dá. Então lembre-se que o prazo prescricional é de 3 anos contados do vencimento. Contados do vencimento. Então, se venceu dia 15 de agosto de 2020, ele poderá ser exigido, né, o beneficiário poderá exigir do sacado, o pagamento até o dia 15 de agosto de 2023. 15 de agosto de 2023, tá? Pode ter endosso? Sim, pode ter endosso, tá? Sempre, a única exceção é se o título contiver a cláusula de não à ordem, o que é raro, tá? Então, se a letra de câmbio tiver a cláusula não à ordem, aí realmente ele não pode circular por endosso. Ele só vai poder circular mediante cessão de crédito, né? Mediante cessão de crédito, tá? Do contrário, será sim permitido o endosso, tá? Lembrando que o endossante, né? O endossante, aquele que transfere o título para frente, né? É garante do aceite e do pagamento. Então, o endossante, né? O endossante, quando ele passa o título que ele tem em mãos para frente, né? Quando ele endossa e passa o título para uma outra pessoa, ele se responsabiliza pelo aceite e pelo pagamento do título na data de vencimento, tá? Pode ter aval? Sim, pode ter um avalista, né? O que era o avalista? O avalista é aquela pessoa que garante o pagamento do título, né? Caso o sacado não o efetue, né? Então é que nem a hipoteca, é que nem o fiador, né? Eu falei para vocês do fiador no contrato de aluguel, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se o locatário, se o inquilino não pagar, né? Aí tem esse direito de exigir do fiador. É a mesma coisa. Se o sacado não pagar, na data de vencimento, o beneficiário tem direito a exigir o pagamento do avalista. É claro que se o avalista pagar, ele adquire direitos de cobrar em frente àquele que ele garantiu, né, em frente ao avalizado, né, em frente ao sacado, que era originariamente era a pessoa responsável, pelo pagamento, né? Existe, meus caros, caso, na letra de câmbio, caso o sacado se recuse a dar o aceite do título, é possível o beneficiário protestá-lo, tá? Então, é permitido o protesto do título, né, da letra de câmbio, por falta de aceite. Também é possível mover ação judicial para exigir o pagamento por falta de aceite, tá? Então, o aceite, vocês veem que o aceite na letra de câmbio é um instituto muito importante. E hoje, em compensação, né, hoje o aceite praticamente desapareceu, né? Hoje o aceite praticamente desapareceu por alguns motivos que nós vamos até falar. Mas a letra de câmbio, ela foi criada, né? Ela nasceu numa época em que não existiam meios de comunicação ágeis, né, rápidos. Não existia internet, não existia, telefone, não existia celular, não existia nada disso, né? Então, a letra de câmbio ainda era um ato muito mercantil, né? Muito ali de presença do sacador, do sacado juntos, etc. Então, hoje a letra de câmbio ela não tem mais muito razão de ser. Razão pela qual eu, particularmente, nunca vi, tá? Em 10 anos aí de advocacia, com mais 5 anos de curso de direito, eu nunca vi uma letra de câmbio. Tá? É um título que ele existe ainda hoje, mas ninguém mais lança mão dele, né? Ninguém mais o utiliza. Tá? Vamos ao próximo, seguindo, né, a linha do tempo, o próximo título de crédito é a nota promissória. A nota promissória que ainda é bastante utilizada no dia de hoje, né? Também surgida no século XIV, também na Idade Média, né?
tem alguns requisitos, tá? Mas a letra de câmbio, o que é importante? Letra de câmbio, você precisa lembrar que de todos os títulos de crédito, né, dos 4 tipos de títulos de crédito, é a única promessa de pagamento, né? Então, é onde o emissor, né, o emitente, tá, promete pagar ao beneficiário, né? Promete pagar ao beneficiário. Não é uma relação triangular, é uma relação direta, né? Entre devedor e credor, né? Então, meus caros, vamos lá. Tem alguns requisitos também, apesar de ser um título livre, né? Um título de forma livre, como era também a letra de câmbio, a lei estabelece alguns requisitos. Tá? Então, em primeiro lugar, o título tem que ter o nome de nota promissória, tem que estar escrito nota promissória, tá? Tem que estar escrito que ele é uma nota promissória, tem que dizer que ele é uma promessa de pagamento, então a nota promissória geralmente é assim. Ó. Você pode até comprar na papelaria, mas geralmente ela vai dizer assim, ó, por esta nota promissória, eu, fulano de tal, prometo, desculpa gente, por esta nota promissória, eu, fulano de tal, eu, professor Rafael, prometo pagar a quantia de tanto, né, a quantia de tanto, a quantia de R$ 1.000, sei lá, para fulano de tal, na data tal. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? Então, tem que estar escrito que é uma nota promissória, tem que dizer que ele é uma promessa de pagamento, né, em que o devedor promete pagar ao credor uma quantia X na data tal, no local tal. Tá? Então, nome, promessa de pagamento, nome, nota promissória, dizer que ela é uma promessa de pagamento, colocar a data e local de pagamento, não é data e local de emissão, tá? Além do local de emissão, você tem que colocar ainda a data do pagamento. Então, eu, professor Rafael, prometo pagar ao Juninho da farmácia a quantia de R$ 150 no dia 19 de janeiro de 2021. É possível? Sim, é possível. É possível. Tá? Então você coloca a data a data futura, né, em que ocorrerá o pagamento, a data futura em que ocorrerá o pagamento, indicando inclusive o local de pagamento. Vai ser pago aonde? Vai ser pago em Caçapava? Vai ser pago em Taubaté? Vai ser pago em São José dos Campos? Vai ser pago no Acre, se é que ele existe? Vai ser pago aonde? Tá? Depois, o nome do beneficiário. Quem que é o beneficiário? É o credor. Né? O beneficiário é o credor, é aquele a quem você, devedor, vai pagar. Né? Agora sim, data e local de emissão, né? De emissão. Então, a data em que o emitente elaborou a nota promissória, data em que o documento foi escrito, né? E hoje, por exemplo, né? 11 de maio de 2020, tá? E, por fim, a assinatura do emitente que é o devedor. Né? O devedor assina se comprometendo a fazer o pagamento. Tá? Então, basicamente, esses são aí os requisitos da nota promissória, um título relativamente simples. Tá? De novo, sem data de pagamento, se não tiver uma data de pagamento, presume-se que o título é à vista, presume-se que o pagamento é imediato, tá? Presume-se que o pagamento é imediato, e aí o beneficiário pode exigir o pagamento a qualquer momento, tá? Se não tiver um local de pagamento, presume-se que é no domicílio do sacador. Professor, quem que é o sacador? Nesse caso é o emitente, né? O emitente, sacado e sacador são a mesma pessoa na nota promissória, né? Porque quem paga é o próprio devedor, né? E, de novo, prazo prescricional é de 3 anos. Gente, 3 anos a contar do pagamento, da data de pagamento. 3 anos a contar da data de pagamento. Se eu prometi R$ 1.500 para pagar no dia 20 de setembro de 2022, né, o beneficiário, e se eu não pagar, né, se eu não pagar nessa data, o beneficiário vai poder exigir o pagamento até 20 de setembro de 2025, né? 20 de setembro de 2025. São 3 anos para exigir o pagamento, mas 3 anos contados do vencimento. Tudo bem? Certinho, gente? Tá
Tá belezinha? Eu preciso saber se vocês estão com dúvidas, se tá tudo ok, tá? Falem comigo. Depois vocês mandem lá no chat se vocês estão gostando, estão entendendo, tá? Se quiserem que eu fale mais um pouquinho lá no chat, eu falo também, não tem problema. Não tem problema nenhum, aqui a gente faz a vontade do freguês, tá? Vamos para frente. Vamos para duplicata. Duplicata, que é o título de crédito genuinamente brasileiro, né? Um título de crédito criado no Brasil. Vocês vão entender por quê já, né? Vão entender por quê já. Duplicata, que foi criada no Brasil, né? Foi criada no Brasil e é regulada ainda hoje, né? Ainda hoje é regulada pela Lei 5.474 de 1968, né? A duplicata, assim como a nota promissória, são muito utilizadas, né? Muito utilizadas nas relações jurídicas aqui do Brasil, ao contrário da letra de câmbio, que realmente é morta, né? Realmente ela desapareceu, né? Praticamente por completo. A duplicata não, a duplicata ela é bem viva, né? Ela é bem viva na ordem jurídica, né? Ela é muito, para vocês, a duplicata é um título extremamente importante. Por quê? Porque dos 4 tipos de títulos de crédito, dos 4 tipos de enrolou a língua. Dos 4 títulos de crédito que nós estudamos, a duplicata é o único título causal. O que é o único título causal? É o único título que só nasce em situações particulares. Que situações? Nós falamos na aula passada, né? A compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Então você só pode sacar uma duplicata quando houver uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Professor, primeira pergunta que surge. Professor, a duplicata é a fatura? É a fatura? Não. É a fatura que chega do banco para a gente pagar? Não. Duplicata não é a fatura. Não é a fatura. Tá bom? Não é a fatura. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vocês vão entender. Tá? Vão entender. Não é o boleto. Tá? Não é o boleto. Gente, a duplicata, então, para que ela exista, ela pressupõe uma nota fiscal. Uma nota fiscal. A nota fiscal de compra e venda mercantil ou uma nota fiscal de prestação de serviço. Você só pode emitir uma duplicata nessas duas situações. Por quê? Gente, a duplicata, quando você cria uma duplicata, você já tem que dizer, você já tem que colocar o número da nota fiscal a qual ela está vinculada. Tá? É obrigatório. Tá? É obrigatório. Quando você cria uma duplicata, você é obrigado a colocar o número da nota fiscal que deu origem a ela. Né? Claro, nota fiscal de compra e venda mercantil ou nota fiscal de prestação de serviço. Tá? Nota fiscal, acho que todo mundo sabe o que é, né? Vocês sabem o que é. Ela discrimina ali as mercadorias, serviços, quantidades, valores, identifica quem é o comprador, quem é o vendedor, tributos a recolher, se houverem, né? Se houver, melhor dizendo, né? Enfim, então a duplicata estabelece ali a razão social de quem está comprando, de quem está vendendo, enfim. Isso é uma nota fiscal, tá? Uma nota fiscal. Gente, quais são os requisitos da duplicata? Em primeiro lugar, o número da nota fiscal, o número da fatura que deu origem a ela. Tá? É obrigatório. Duplicata tem que conter, ela tem que discriminar qual foi a nota fiscal que deu origem a ela. Depois, a data de vencimento, se ela possui uma data de vencimento para o futuro, ou se ela tem uma declaração de ela ser à vista, se o pagamento será à vista. Então ela precisa dizer, né? Data de vencimento, à vista. Ou data de vencimento, 30 de setembro de 2020. Ela precisa dizer. Tá? Nome e domicílio dos vendedores e dos compradores. Então ela vai dizer quem comprou o produto, quem vendeu, né? E domicílio de cada um deles. Depois, a importância a pagar, o valor que vai ser pago, que vai estar escrito tanto em algarismos indo-arábicos, né? Tanto em algarismos indo-arábicos, 1, 2, 3, enfim, e vai estar escrito por extenso. Então, vai estar lá,
né? Vai estar lá, 100 reais. Aí vai estar escrito 100 reais, né? Vai estar escrito 100 reais, tá? Então, em número, em numerais e depois por extenso do lado. Professor, tem que ter os dois? Tem que ter os dois, tá? Então, a importância vai ser expressa em algarismos e, e por extenso, né? E por extenso. Local de pagamento, local de pagamento. A cláusula à ordem, a duplicata obrigatoriamente exige cláusula à ordem. Tá? Você não pode colocar uma duplicata com cláusula não à ordem, não é possível. Tá? O sacado, né, que declara, o sacado é obrigado a declarar reconhecimento de exatidão, ou seja, tudo está certinho, está tudo certinho, né? Ele é obrigado a dar o aceite, né? A reconhecer que está tudo ok. E a assinatura do sacador. Assinatura do sacador. Gente, olha só. Como é que nasceu a duplicata? Vamos entender, você vai entender como é que nasceu a duplicata. Claro que só podia ser um título brasileiro, né? Mas como é que nasceu a duplicata? A ideia é a seguinte. O Brasil, como vocês sabem, não é um país para amadores. Né? Não é um país para amadores, como vocês estão descobrindo. Então, o comércio, menos ainda. Né? A vida comercial, menos ainda. Então, muitas vezes, né, a fim de alavancar vendas, etc., o setor de comércio fazia e faz até hoje, né, as promoções com prazo estendido de pagamento. Prazo estendido de pagamento. Tá? Então, compre hoje, pague só daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 60 dias, sei lá quantos dias. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Então, no ramo do comércio, existe essas promoções com prazo para pagamento. Né? Você compra e você só paga depois. Show de bola. Gente, só que é o seguinte. E o comerciante? Ele vai ficar 20, 30, 60 dias sem ver esse dinheiro? Como é que funciona? E agora? Então a duplicata, ela nasceu para resolver um problema, tá? Para resolver um problema. Como é que foi resolvido isso? Como é que foi resolvido? Olha só. O comércio, ele trabalha muito próximo com o banco, né? Tanto que a relação do banco com o empresário, né, é muito diferente da relação do banco com clientes comuns, né, com pessoas naturais comuns, pessoas físicas comuns. De modo que é o seguinte, os comerciantes avisavam ao banco que eles tinham vendido as mercadorias X no valor Y, tá? Vendi, pagamento daqui a 60 dias. Aí o que eles faziam? Eles pegavam o empréstimo no banco, ou seja, vendi R$1.000. Aí o banco adianta para o comerciante R$1.000, adianta para o banco R$1.000, tá? Ele emite um documento chamado duplicata, a instituição emite, né? O comerciante emite, tá? O comerciante emite. Você cliente, né? Você cliente reconhece e aí na data futura, daqui a 60 dias, como foi prometido, você paga o boleto. Mas paga para quem? Para o banco. Estão entendendo? Entenderam mais ou menos? Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se tem aqui um Paint, alguma coisa assim. Que eu acho que você vai conseguir visualizar. Acho que não. Será que eu não tenho, gente? Bom, enfim, vou abrir aqui outro PowerPoint. Ó. Abrir outro PowerPoint aqui. Ou então, até melhor que o PowerPoint, um Word. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Então você tem aqui o A. Vamos lá, comerciante. Tá? O banco. E o cliente. Tá? Então, como é que funciona? O cliente comprou um produto lá no comerciante para pagar daqui a 60 dias. Comprou, foi feita a compra. Beleza? Show. Aí o comerciante faz o quê? O comerciante emite a nota fiscal, tá? E
o cliente cadê, gente? Inserir. Ah, tá aqui. Então, olha só. O cliente foi lá. Não, peraí. Não é isso que eu quero. É esse que eu quero. Então, o cliente foi lá, né? Foi lá, comprou os produtos. Show de bola. Vamos engrossar aqui a setinha. Tá? Foi lá e comprou os produtos. Show de bola. Aí o comerciante emite a nota fiscal, tá? E junto emite também uma duplicata. Tá? Duplicata. Essa duplicata, o comerciante envia para o banco. Tá? Envia para o banco. Aqui, ó. O comerciante vai e envia para o banco. Tá? Envia para o banco. O banco faz o quê? O banco paga o comerciante. Ah, você vendeu R$ 1.000 em mercadoria para o professor Rafael? Ótimo, o banco vai, deposita R$ 1.000 na conta do comerciante. Tá? R$ 1.000 na conta do comerciante. Aí, o banco faz o quê? O banco agora, na verdade, o cliente tem que pagar quem? Tem que pagar o banco. Então, o banco vem e cobra, né? E aí, na data que foi pactuada, por exemplo, 60 dias, na data que foi pactuada, aí, né, o professor Rafael, o cliente, paga um boleto que tem como beneficiário quem? O banco. Quem é o beneficiário? O banco. Entenderam como é que funciona? Basicamente é isso. A lógica da duplicata é essa. A lógica da duplicata é essa, tá? Então, o comerciante emite a duplicata, manda para o banco adianta o dinheiro para o comerciante não ficar, sei lá, 60 dias, 30 dias sem ver aquele dinheiro, né? E aí, quando chega na data, o cliente vai e paga o banco. Basicamente é assim que funciona. Paga o banco como? Através de um boleto. Gente, o boleto não é duplicata. Não é duplicata. Hoje, a duplicata a gente nem vê mais, né? Ela existia. Ela, de uma certa forma, ela ainda existe, ela só não existe mais em papel. Tá? Ela só não existe mais em papel. Mas ela existia. E o cliente tinha que dar o ok na duplicata. Ele tinha que dar o ok na duplicata, que ele se comprometia a pagar o banco na data X, né, na data que ele originariamente tinha pactuado lá com o comerciante. Tá? Hoje a duplicata ela é chamada duplicata escritural. Né? Por quê? Porque na verdade o que o comerciante manda para o banco não é mais uma folha, não é mais um documento. São arquivos eletrônicos. Né? São arquivos eletrônicos. Então a duplicata hoje, ela é um arquivo de computador. A duplicata é um arquivo de computador. Por isso que não tem mais aceite, por isso que não tem. Tá? A duplicata ela não desapareceu. Ela simplesmente deixou de ser em papel para se transformar num arquivo de computador, né? num arquivo. Tá? Então ela não é mais em papel. Aí com base nesse arquivo, o banco vai lá e extrai as informações para gerar o boleto que ele te manda. Manda no seu e-mail, manda pelo correio, enfim. E aí você vai e paga o banco na data. Tudo bem? Gente, na duplicata, quem é o sacador? Quem é o sacador? O comerciante. É o sacador que emite a duplicata. Né? O cliente é o quê? O cliente é o sacado, porque é o cliente que se compromete a fazer o pagamento na data aprazada no título. Né? E o banco? O banco é o quê? O banco é o beneficiário. O banco é o beneficiário. Entenderam como é que funciona? Tá? Então o sacador emite a duplicata, o sacado se compromete a fazer o pagamento em favor do banco, que foi quem adiantou o dinheiro lá para o comerciante. Entenderam isso? Posso fechar? Bom, depois vocês voltam aí e vejam se tiverem mais dúvidas. Tá? Beleza, gente? Show de bola? Legal.
A duplicata, gente, é interessante que a duplicata ela só pode estar vinculada a uma única nota fiscal. Tá? Uma duplicata só pode estar vinculada a uma única nota fiscal. Professor, mas então como é que faz o pagamento em parcela? Simples, tá? Simples. Você pode ter séries de duplicatas, tá? Séries de duplicatas. Duplicata da série 1, A, série 1, B, série 2. Você vai fazendo uma série de duplicatas, mas todas vinculadas a uma mesma nota fiscal. Mas aí não são duplicatas diferentes. São duplicatas da mesma série. Da mesma série, tá? Então é o seguinte, ó. Isso não existe mais, tá? Isso aqui não acontece mais. Por quê? Porque a duplicata agora não é mais um papel, né? Mas o que acontecia? O comerciante onde você comprou a mercadoria, tinha até 30 dias, tá? Ele emitia a duplicata e ele tinha 30 dias para enviar para você cliente. Você tinha que analisar, você tinha que dar o seu ok, seu aceite, né? Tinha que dar o seu aceite e você tinha que devolver em 10 dias. Então, o comerciante emitiu a duplicata. Legal, bacana. Ele tem 30 dias para te enviar. Enviar para o cliente. O cliente recebeu, ele tem 10 dias para dar o aceite. Tinha, né? Isso não acontece mais hoje. Ele tinha 10 dias para dar o aceite e devolver a duplicata para o comerciante fazer o quê? Mandar para o banco. Tá? É possível recusar a duplicata? Quando o cliente recebia a duplicata para dar o aceite, ele podia recusar? Sim, desde que tivesse algum vício, um desses vícios aqui, né, tivesse faltando alguma dessas coisas, tá? Caso ele não tivesse recebido na data, né, nos prazos da lei, tá? Caso tivesse alguma avaria no produto com defeito, tá? Ou não recebimento do produto também, ou divergência do acordado. Né? Eles tinham acordado um prazo X, mas o prazo na duplicata era outro. Aí ele não aceita a duplicata. Tá? É possível. Tá? É possível, mas desde que nos permissivos, né, nas hipóteses estabelecidas na legislação. Pode ter aval? Sim, pode ter um avalista também, né? Da mesma forma, ela também pode ser resgatada antes do seu vencimento? Pode. Você paga antes dela vencer? É possível, né? É possível, tá? O pagamento é comprovado como, gente? Pelo recibo. Recibo com referência expressa à duplicata. Então é um recibo, mas não é um recibo comum. É um recibo que diz assim, ó, nesta data recebi de fulano de tal a quantia de R$ 1.000 referente ao pagamento da duplicata número tal. Tá? Então o recibo ele faz expressa menção a qual duplicata está sendo paga, tá? Em razão da duplicata número X, tá? Como pagamento da duplicata número X. Então o recibo ele dá a quitação expressa daquela duplicata, tá? O protesto poderia ser protestado o título? Sim, por falta de aceite. Hoje não existe mais aceite em duplicata, mas poderia ser por falta de aceite. Por falta de devolução, isso também não acontece mais, né? O que é a falta de devolução? O comerciante enviou a duplicata para o cliente dar o aval, né? Dar o aceite, e o cliente não devolveu, né? Não devolveu a duplicata no prazo legal. Poderia protestar? Poderia. Ou ainda, falta de pagamento, né? Chegou na data combinada, não foi recebido o pagamento, também você tem aí o protesto, tá? Você tem também o protesto. Gente, vamos falar de uma outra coisa? Triplicata. Já ouviram falar em triplicata? O que é a triplicata? Triplicata é uma nova duplicata, de uma mesma relacionada a uma mesma nota fiscal. Tá? Então teve uma venda mercantil, uma compra e venda mercantil. Em vez de eu emitir uma duplicata só, eu emito duas. Tá? Emito duas. Então uma é a duplicata, a outra é a triplicata. Né? A triplicata. Gente, o que acontece? Muitas vezes
existe um mercado até relativamente grande no Brasil que explora, né? Que explora o crédito, explora mesmo, explora o crédito, compra, né, débitos na expectativa de receber, né? Empresas muito comuns são as factorings, as fomentadoras. Já ouviram falar nas factorings? Não sei o que lá, factoring do Brasil, não sei o que. O que são as factorings? As factorings, elas compram duplicatas, né? Elas compram a duplicata, paga o comerciante, pega a duplicata para ela receber depois, tá? Então é um ramo comum, é um ramo até relativamente comum, tá? E muitas vezes, é, para ganhar, né? Para ganhar, você acaba tendo, né, comerciantes que emitem não uma, mas duas duplicatas, né, a duplicata e a triplicata, e ele negocia as duas. É claro que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, tá? É um absurdo. Não é possível, não é possível você sacar a triplicata. Só se a duplicata se perder, né? For destruída, etc. Aí você saca a triplicata. Mas você não pode ter as duas juntas. Você não pode ter a duplicata e a triplicata simultaneamente, tá? De novo, prazo prescricional da duplicata é de 3 anos, né? 3 anos da data de vencimento. 3 anos da data de vencimento, tá? Gente, o que é a duplicata simulada? Duplicata simulada que também é algo um pouco comum, né? Um pouco comum aqui no Brasil. O que é a duplicata simulada? Gente, duplicata simulada é o seguinte. O comerciante está precisando de dinheiro, não vende nada, tá? Não está vendendo nada, mas ele está precisando de dinheiro. E ele não quer pegar o empréstimo, porque a taxa de juros nos empréstimos é muito mais alta. O que ele faz? Olha só, ele emite uma nota fiscal fria. O que é uma nota fiscal fria? É uma nota fiscal que é falsa, né? Que não corresponde a uma compra e venda mercantil. É uma nota fiscal falsa, tá? Fria, por isso que é fria, né? Na verdade, não teve comprador nenhum. Ele inventa lá um comprador que apareceu para comprar o produto, né? E aí ele emite a duplicata e recebe o dinheiro do banco. A ideia dele é fazer o quê? É trabalhar esse dinheiro para, na data de vencimento, conseguir devolver o dinheiro ao banco, né? Essa é a duplicata simulada, tá? É uma duplicata que tem como base uma nota fiscal falsa, uma nota fiscal fria, tá? Uma nota fiscal fria. E muitas vezes o que acontece? Coloca no CPF de alguém, aí a pessoa tá lá, vai pegar o correio e tem lá um boletinho para ela pagar, que ela não comprou, né? Pode acontecer? Pode acontecer. É fraude, né? É fraude. Mas é o comerciante precisando de dinheiro, não quer contratar um empréstimo. O que ele faz? Ele faz uma nota fiscal fria, com base na nota fiscal fria, ele emite uma duplicata simulada. Por fim, né, a duplicata escritural. O que é a duplicata escritural? Hoje, quando uma empresa vende um produto ou presta um serviço, ela não manda mais papéis para o banco. Hoje ela manda arquivos eletrônicos, né, para o banco. Então o banco recebe arquivos eletrônicos. A duplicata hoje ela não é mais um papel, a duplicata é um arquivo. Com base naquele arquivo, esse arquivo é chamado duplicata escritural. Duplicata escritural, tá? Na verdade são arquivos digitais, né? Com base nesses arquivos é que o banco vai e emite o boleto, tá? Emite o boleto. Gente, eu vou falar pela terceira vez. Duplicata não é o boleto de pagamento. Aquele boleto foi elaborado com base em uma duplicata, mas ele não é a duplicata. Tudo bem? Pelo amor do Pai amado, pelo amor do Santinho, tá bom? Duplicata não é boleto. O boleto que você recebe, ele foi elaborado a partir de uma duplicata, mas não são a mesma coisa, tá bom? Pelo amor de Deus, você não pode esquecer isso. E o último deles, né, é o cheque, o poderoso checão, né, que é regulado no Brasil pela Lei 7.357 de 1995. Eu mesmo não era nascido, vocês menos, né? Gente, o cheque, o que é o cheque? O cheque é uma ordem de pagamento, mas qual é o grande diferencial do cheque?
A própria lei do cheque diz isso. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. É uma ordem de pagamento à vista. Tá? Significa o quê? Significa que a partir do momento em que o cheque é emitido, ele tem que estar apto para ser descontado. Ele tem que estar apto para ser descontado. Sabe aquele negócio de cheque pré-datado? Né? Você dá um cheque para uma data futura e aí você tem que guardar o cheque, só pode depositar na data? Isso não é previsto em lei. Isso é coisa de brasileiro. Tá? Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro é que faz isso. Tá? Não está correto. A lei, na verdade, não permite que você faça isso. Tá? O direito até reconhece isso, mas a lei diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ou seja, emitiu o cheque, ele está pronto para ser sacado. Ele está pronto para ser sacado. Esse negócio de cheque pré-datado, isso é gambiarra de brasileiro. Tanto que, experimenta, não façam isso, tá? Mas vou dar só um exemplo. Você recebeu um cheque pré-datado. Você recebeu de alguém um cheque para daqui a um mês. Para o mês que vem, dia 11 de junho. Dia 11 de junho. Tá? Você recebeu um cheque para o dia 11 de junho. Você tem como ir hoje no banco depositar o cheque? Você tem como? Sim. E o banco não pode se negar a compensar o cheque. O banco não pode se negar. Tá? Por quê? Porque a lei diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Nossa, professor, mas e o que acontece com a pessoa que sacou antes do prazo? Não, ele pode ser condenado, né? Nesse caso, né, como o cheque é pré-datado, pressupõe-se uma confiança, né? Pressupõe-se que o portador do cheque, o beneficiário do cheque, aceitou receber numa data futura, né? Então, o emitente, o sacador, né, o sacador, aquela pessoa que emitiu o cheque, ela tem direito a processar o beneficiário por danos morais, por ter apresentado o cheque antes da data. Mas o cheque não pode ser recusado. O banco não pode recusar o cheque, ainda que ele esteja com uma data futura. Tá? Ele é obrigado a compensar porque a lei estabelece que ele é uma ordem de pagamento à vista. Então, requisitos do cheque. O cheque, como vocês sabem, é um título que tem formato vinculado, ele tem forma vinculada, ou seja, todos os aspectos do cheque, desde o tamanho da letra, tipo de letra, tamanho do papel, densidade do papel, marcas d'água no papel, tudo, aquele serrilhado onde você destaca, tudo aquilo lá é regulado pelo Banco Central. Né? É regulado pelo Banco Central, pela Casa da Moeda. Tá? Então, além disso, o cheque também tem alguns outros requisitos. Tá? Primeiro, ele tem que dizer que ele é um cheque, o título tem que dizer que ele é um cheque. Como é uma ordem de pagamento? Tem que dizer, ordeno o pagamento, né? Por este cheque ordeno o pagamento. O nome do sacado, quem é o sacado? O sacado é o banco onde você tem conta, né? É o banco que vai ser responsável pelo pagamento. Tá? O Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco, sei lá, da Caixa Econômica Federal, enfim, né? A instituição financeira que vai ser responsável pelo pagamento. Indicação de local de pagamento, tá? Indicação da praça de pagamento, né? O cheque diz praça de pagamento, mas é o local de pagamento, tá? Data e local da emissão, tá? Ou seja, emitido, né, Taubaté, o Caçapava, dia 11 de maio de 2020, desculpa, né? E assinatura do sacador, né, do emitente, do sacador ou de um representante, de um procurador com poderes especiais, né? Uma procuração com poderes especiais autorizando, né, o procurador a assinar cheques, né, Tá? Então, basicamente, é isso. Sem indicação de lugar, se não indicar o lugar de pagamento, é pagável, né, presume-se que é pagável no local de emissão, onde o título foi emitido. Gente, na data de compensação do cheque, o sacador tem que ter fundo disponível, né? Porque o sacado, a instituição financeira, ela faz o pagamento, mas ela faz o pagamento com o dinheiro do sacador, com o dinheiro do emitente. Então, para que o cheque seja compensado, é necessário que na data de compensação, na data de vencimento, né, o sacador possua fundos na conta. Tá? Não existe aceite,
tá? Não existe aceite. Por quê? Porque o sacado, ele faz, mas não usando o dinheiro dele, né? O sacado paga usando o dinheiro do sacador. Então não precisa de aceite, né? De novo, pode ter endosso? Sim, e o endosso, né, o endossante garante o pagamento, tá? Pode ter aval também. O aval, né, o avalista é aquele que se compromete a pagar o cheque se o sacador, né, ou se o sacado não pagar, né, se o sacado não pagar. O cheque tem prazo? Tem, tá? Tem. O cheque deve ser apresentado em 30 dias, tem que ser apresentado para compensação 30 dias a partir da data, né, de emissão, ou se tiver em uma praça diversa, em 60 dias. 30 ou 60 dias. Tá? 30 dias na mesma praça, no mesmo local de pagamento. 60 dias se ele for para pagamento em outra praça, em outro local, tá? Em outra cidade. Gente, é possível sustar o cheque? Sim, é possível. Tá? O que é a sustação do cheque? É a revogação da ordem, de pagamento. Tá? É a revogação da ordem de pagamento. Então você suspende aquela ordem de pagamento por qualquer motivo que seja, né? Qualquer motivo que seja. Isso é sustar o cheque. Não é assustar o cheque, tá? Não é assustar o cheque. Sustar. Sustar, você revoga aquela ordem de pagamento por algum motivo. Gente, tipos de cheque. Tipos de cheque. Vamos lá, só pra gente terminar. Estamos no finalzinho. Força aí. Força aí. Primeiro é o cheque cruzado. O que é o cheque cruzado? Tá? O cheque cruzado é aquele que você no canto, né, geralmente no canto, você faz duas marquinhas, tá? E ele vira um cheque somente para depósito, ou seja, você não pode sacar o cheque na boca do caixa, você só pode depositá-lo, né? O cheque nominativo, que a gente equivocadamente chama de cheque nominal, né? O que é o cheque nominativo? O cheque nominativo, que você conhece como cheque nominal, é aquele cheque que indica o beneficiário, né? Indica o beneficiário, paga a pessoa de preferência o professor Rafael, tá? O professor Rafael agradece, tá? Então, o cheque, como você sabe, ele pode ser um título ao portador, né? Se ele não tiver nada escrito, né, no que diz respeito ao beneficiário, ou ele pode ser um título nominativo, ele pode também ser um título nominativo se você caracterizar quem é o beneficiário, né, do título. Existe o cheque visado. O que é o cheque visado? O banco, você emitiu o cheque, e você ligou no banco dizendo assim, ó, meu gerente, eu estou emitindo um cheque aqui no valor de 3 mil reais. Você confere o meu valor na conta e já separa. O cheque visado é aquele cheque que certeza de ter fundos. Por quê? Porque o banco já conferiu o valor, já viu que o sacador tem valor em conta suficiente e esse valor já está aprovisionado, esse valor já é separado pelo banco e fica reservado para o pagamento do cheque. Esse é o cheque visado. Existe o cheque administrativo. O que é o cheque administrativo, gente? O cheque administrativo é o cheque mais seguro que tem. É um cheque para, geralmente, quando se faz transferência de grandes valores. O que é o cheque? O que é o cheque administrativo? O cheque administrativo é o seguinte: você vai comprar uma casa, por exemplo, tá? Vai comprar uma casa. Para o comprador, né, para o vendedor ter mais segurança, e o comprador também, o que você faz? Eu vou comprar a casa, professor Rafael. Eu pego o meu dinheiro, eu transfiro da minha conta para uma conta do meu banco. Vamos supor que eu tenho conta no Banco do Brasil. Então eu transfiro meu dinheiro, né? Claro, aviso o meu gerente. Meu dinheiro é transferido para uma conta do banco e o banco faz o cheque. Então, na verdade, não vai ser um cheque do Rafael, né? Vai ser um cheque do meu gerente, né? Em nome do Banco do Brasil, supondo, né, que tem a conta no Banco do Brasil, cheque do Banco do Brasil pagando, né? Pagando o comprador. Então, na verdade, esse cheque também é certeza de ter fundos, porque se eu não tivesse transferido o valor, o banco não faria, né? Então é certeza também de que o cheque será compensado, porque o valor está lá, né? Senão o banco não faria esse cheque administrativo. Então o cheque administrativo quem faz é o banco, né? O banco faz. Ele pega o meu dinheiro sai da minha conta e vai para uma conta do banco e o banco faz o cheque, tá? O banco faz o cheque.
Gente, prazo prescricional, o cheque também tem data de validade para se exigir o pagamento? Sim. Quanto tempo? 6 meses, tá? 6 meses após a apresentação. Apresentou, né? A partir disso, 6 meses para você exigir o pagamento caso o cheque volte em branco. Professor, e se passar, tem como cobrar? Tem, mas é bem mais difícil, tá? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma aula chatinha, uma aula de muito detalhe, tá? Eu estarei online com vocês e a gente se vê, tá? Se tiverem mais dúvidas, eu estarei lá com vocês. A gente não vai deixar pedra sobre pedra, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.